Pessoal, na última aula a gente introduziu o conceito de momento angular, que a gente viu definido como produto vetorial entre o vetor posição e o momento linear da partícula, né? Lembrando que o momento linear é massa vezes velocidade. Se eu tenho um sistema de várias partículas, eu tenho que somar o momento angular de todas elas para calcular o momento angular total. E a gente viu que no caso de um corpo rígido, essa soma podia ser simplificada e ser escrita em termos do momento de inércia I e a velocidade angular ômega. E uma das propriedades interessantes desse momento angular é que se o torque resultante externo no sistema é zero, significa que o momento angular é conservado. Se o torque resultante não é zero, a gente tem que a variação do momento angular com o tempo é igual ao torque externo resultante. Tá? Então, o torque externo resultante é a somatória de todos os torques das forças externas atuantes no sistema. Tá? Isso acontece, né, o torque externo ser nulo, acontece em diversos casos bem comuns, a gente vai ver alguns deles aqui. Tá? Mas talvez seja um dos mais famosos na hora de discutir momento angular, é o caso de uma patinadora no gelo. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma patinadora que está lá rodando, certo? Então, ela está, vamos supor que a gente tem essas duas posições em que ela pode rodar, né? Então ela pode movimentar o corpo dela, tá? E a gente sabe, né, a gente já viu isso acontecer provavelmente algumas vezes, quando a patinadora modifica a distribuição de massa do corpo dela, ela roda mais rápido ou mais devagar. Né? O que está acontecendo nesse caso? Né? Então, vamos tentar analisar de maneira qualitativa, depois a gente vai fazer um exemplo quantitativo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse exemplo é quais forças estão atuando na patinadora. Né? Então, o eixo de rotação da patinadora é esse daqui, tá? E, tipicamente, as forças que estão atuando nela são força-peso, tá? Que atua no centro de massa da patinadora. Eu tenho uma força normal que atua aqui no patins, e eu posso ter também uma pequena força de atrito também atuando aqui no patins. Tá? Se a gente olhar, todas essas forças, elas atuam no eixo de rotação. Tá? Então, o torque resultante de todas essas forças, obviamente isso é uma aproximação, né? Não é exato, mas aproximadamente o torque resultante é nulo. Então, o momento angular da patinadora tem que ser conservado. Só que a gente viu que para um corpo rígido, o momento angular em módulo é dado por I ômega. Então, o que acontece quando a patinadora está, né, aumentando ou diminuindo, né, está mudando a distribuição de massa dela? Ela está mudando o momento de inércia. Tá? Mas isso aqui tem que ser conservado. Tá? Então, se o momento de inércia aumenta, a velocidade tem que diminuir e vice-versa. Né? É por isso que, ao se movimentar, a velocidade da patinadora muda. Tá? Vamos ver isso na prática acontecendo. Tá? Então, aqui está um videozinho onde isso fica bem óbvio. Tá? Então, a gente tem aqui justamente uma explicação, né, falando que o momento angular é constante, é igual a I ômega. E aí a gente tem a patinadora primeiro rotacionando com uma distribuição, ela está com os braços abertos, então o momento de inércia dela é grande. Lembre que o momento de inércia depende da distribuição de massa. Quanto mais distante do eixo de rotação, maior o momento de inércia. Conforme ela vai diminuindo o momento de inércia, a velocidade vai aumentando. Né? Então, retomando aqui, né? Aqui eu estou numa situação com momento de inércia grande, ela vai diminuindo o momento de inércia, a velocidade dela vai aumentando. Por quê? Porque o produto tem que ser constante, porque o momento angular é conservado. O momento angular é conservado nesse caso porque o torque externo é aproximadamente nulo. Né? Então, todas as forças que estão atuando na patinadora, ou estão no centro de massa da patinadora, né? E para ela estar em equilíbrio, o centro de massa tem que estar no eixo de rotação, ou estão atuando no ponto de contato do pé da patinadora com o chão, que também
está no eixo de rotação, né? É um conceito semelhante ao do peão. No peão, né, quando a gente coloca o peão para rodar, todas as forças que estão atuando nele estão atuando no ponto de contato que passam pelo eixo de rotação. Então, o momento angular do peão é conservado, né, a menos, obviamente, de pequenas, né, enfim, isso nunca é exato, né? Porque o ponto de contato ele não é realmente um ponto, ele é uma pequena superfície, aí eu posso ter sim a força de atrito e, né, atrito com ar e tudo mais, reduzindo a velocidade do peão. Mas a ideia é essa, certo? Então, todos esses sistemas são sistemas onde o torque externo é praticamente nulo, então o momento angular é conservado. Tá? Então, vamos considerar um caso aqui, que na verdade é o caso mais simples que a gente pode pensar, mas é um caso que a gente normalmente a gente não pensaria em momento angular, que é o caso de uma partícula livre, né? Então, imagina que a gente tem uma partícula livre aqui, se deslocando com uma velocidade v0 na direção do eixo x, certo? Então, é uma partícula andando em linha reta, aparentemente não tem nada de rotação aqui, por que a gente vai falar de momento angular? Bom, nada nos disse que a gente não pode definir o momento angular dessa partícula, certo? Então, vamos determinar isso, vamos estudar o momento angular, né? Primeira coisa que a gente sabe aqui é que como as forças externas são zero, é justamente uma partícula livre, o meu torque tem que ser zero. Então, seja lá qual for o momento angular que eu vá calcular, ele tem que ser conservado, tá? Então, para eu calcular o momento angular, eu tenho que saber fazer aquele produto vetorial do vetor posição com o vetor momento, que nesse caso é massa vezes velocidade, certo? Então, vamos tentar determinar qual é o vetor posição e o vetor velocidade dessa partícula, certo? É um movimento tão simples que é fácil, né? Se a gente assumir que no instante t igual a zero é quando ela cruza aqui o eixo y, ou seja, quando x é zero, significa que a posição x de t vai ser simplesmente v0t. Partícula livre, velocidade constante, t igual a zero, ela está em x igual a zero. Já a coordenada y de t, né, se eu olhar para o meu desenho, eu estou assumindo que ela está deslocada do eixo x de h, ela não tem aqui uma... Ela não... desculpa. A coordenada y dela não muda com o tempo, é sempre h, certo? Então, essa coordenada y vai ser h. Então, o meu vetor posição vai ser v0t e chapéu mais hj chapéu. E o vetor velocidade, bom, o vetor velocidade é mais simples ainda, né? Simplesmente v0 e chapéu, porque ele está na direção do eixo x. Esse vetor velocidade está na direção do eixo x. Então, vamos calcular o momento angular agora dessa partícula. Bom, vamos lá para a definição do momento angular. Isso aqui é R vetor P, que é R vetor MV. A massa eu coloco em evidência, eu fico com R vetor V. E aí eu tenho que fazer o produto vetorial desse vetor com esse daqui. E aí eu tenho que fazer a distributiva, que eu já vou fazer aqui meio que direto, certo? Então, isso aqui vai ser M. Eu tenho a componente x aqui, vezes essa componente do vetor v, só que aqui é um i chapéu com i chapéu, dá zero, porque esses dois vetores estão alinhados. E aí eu tenho esse vetor, produto vetorial com esse, né? J, produto vetorial com i, é menos k, né? Então, isso vai dar h v0 na direção de menos k chapéu. Então, meu momento angular, ele é menos mh v0 k chapéu. E a gente nota aqui que, de fato, o momento angular é conservado, né? A massa é constante, h é constante, v0 é constante, o momento angular, de fato, é conservado, como a gente esperaria. Mas como é que a gente pode entender esse momento angular aqui, já que não está tendo um movimento típico de rotação, né? Da onde que vem esse momento angular? Se a minha partícula está andando em linha reta, não tenho nada rodando aqui, né? Isso é uma questão de perspectiva, né? Se a gente prestar atenção e voltar para a nossa figura aqui, né? Nessas duas situações, Então, se eu olhar para a minha figura, eu posso definir aqui um ângulo θ, que é o ângulo que a posição, o vetor posição dela faz com o eixo x, tá? E esse ângulo θ, ele está mudando com o tempo, certo? Então, o meu ângulo θ, ele depende do tempo.
Portanto, eu tenho uma velocidade angular. Por mais estranho que pareça, né, se eu olhar esse ângulo θ aqui, de fato, ele está mudando. Né? Daqui ele vai para um ângulo menor. Tá? Quando a partícula está lá longe, esse ângulo θ vai tendendo a zero. Tá? Mas eu posso enxergar isso se eu olhar para o vetor posição da minha partícula, esse vetor posição está fazendo uma certa rotação. Certo? Se eu tenho uma certa rotação, né, dá para entender de onde que vem esse momento angular. E qual que é o sentido da rotação? Né? O meu ângulo θ aqui está diminuindo com o tempo. Certo? Então, a minha rotação, nesse caso, é nesse sentido aqui. Então, se eu lembrar da regra da mão direita, o meu eixo de rotação está entrando na página. Tá? Então, o meu eixo de rotação, ele entra na página. E a gente vê que o momento angular, de fato, aponta na direção menos e, que é a direção que está entrando na página, que é a direção do eixo de rotação. Tá? Então, a gente vê que apesar de ser um movimento super simples e aparentemente não ter nada a ver com o movimento de rotação, a gente pode enxergar, sim, a gente pode definir o momento angular, ele continua sendo conservado, e dá agora para entender um pouco da onde que vem essa rotação, né? Apesar de ser uma partícula andando em linha reta. Tá bom? Então, isso aqui era só um exemplo super simples para a gente ver como a definição de momento angular é geral, tá? Para qualquer tipo de movimento. Agora vamos considerar um segundo exemplo, que é um exemplo muito parecido com a da patinadora, certo? Só que agora a gente vai tentar fazer isso quantitativamente, a gente vai tentar calcular isso, né, essa mudança de velocidade. Tá? Então, é um exemplo bem simples, dá para fazer em sala de aula, né, que é eu tenho aqui uma pessoa sentada num banco giratório, ela está segurando 2 pesos e ela começa a rodar com uma certa velocidade, e aí conforme ela, né, aproxima os 2 pesos do corpo dela, a velocidade aumenta. Exatamente a mesma ideia da patinadora. Né? Então, vamos ver isso aqui acontecendo na prática. Né? Aqui está um exemplo de um vídeo que foi feito em sala de aula. Tá? Então, a pessoa começa aqui, ela tem uma certa velocidade inicial, e aí, conforme ela fecha os braços, a velocidade vai aumentando. Tá? E você vê que a velocidade é tanta que ele até escapa da cadeira. Né? Então, por que isso acontece? É exatamente a mesma ideia da patinadora, está mostrando conservação de momento angular. Nesse caso, a gente tem a mesma ideia, né, que as forças que atuam no sistema são forças que estão ao longo do eixo de rotação, então o torque é nulo. Tá? E, portanto, o momento angular é conservado. Agora, vamos tentar descrever isso matematicamente e calcular isso. Né? Então, a gente vai fazer o que um bom físico sabe fazer é tentar simplificar o problema sem jogar informação demais fora. Certo? Então, a nossa simplificação vai ser o seguinte, eu vou aproximar essa minha pessoa por um cilindro, certo? Então, ela vai ser um cilindrozinho aqui, com uma certa massa M e um raio A. E as massinhas eu vou assumir que são 2 partículas pontuais a uma certa distância L, que seria o tamanho do braço da pessoa. Tá? E aí vamos chutar aqui alguns valores, só para a gente poder calcular essas coisas de maneira quantitativa. Então, vamos assumir que a massa da pessoa mais o banquinho seja aproximadamente 100 quilos. Vamos supor que esses halteres, esses pezinhos, têm aproximadamente 5 quilos cada um. O tamanho do tronco, o raio do tronco da pessoa seja aproximadamente 20 centímetros, e o tamanho do braço aproximadamente 1 metro. Então, a gente tem aqui todos os parâmetros que a gente precisa. Então, a gente já sabe qual que é o fenômeno físico que está acontecendo aqui. A gente tem conservação de momento angular, e o que muda de uma situação inicial para a situação final é o momento de inércia do sistema. Certo? Então, vamos calcular o momento de inércia inicial, o momento de inércia final, calcular os momentos angulares e igualar eles. Então, o meu momento de inércia inicial, nessa situação que a gente está vendo na figura, que eu vou chamar de um L0, desculpa, o momento angular inicial é o momento de inércia total vezes a velocidade angular na direção K-chapéu. Estou assumindo, né, que a pessoa está rotacionando nesse sentido aqui. Tá? Então, o eixo de rotação está na direção do eixo Z.
Quem que é o momento angular total, ou desculpa, o momento de inércia total nesse caso? São muitos momentos, a gente acaba trocando um pelo outro, né? Quem que é o momento de inércia total? É o momento de inércia da pessoa, que eu estou aproximando por um cilindro, mais o momento de inércia dessas massinhas, certo? Cada massinha está a uma distância L do eixo de rotação. Então, cada uma delas vai contribuir com m L ao quadrado. Como são duas, eu multiplico isso por 2. Né? Lembrando que o momento de inércia é massa vezes distância ao eixo de rotação ao quadrado. Né? No caso de um cilindro, dá para mostrar, né? A gente não tem uma tabelinha que a gente pode olhar isso, mas a gente pode mostrar que o momento de inércia do cilindro é a massa total, que eu estou assumindo aqui ser 100 quilos, vezes o raio do cilindro ao quadrado sobre 2. Então, meu momento angular inicial vai ser essa massa da pessoa ao quadrado sobre 2, mais 2 ml ao quadrado, velocidade angular vezes K-chapéu. A velocidade angular eu vou assumir, enfim, que é um valor qualquer, a gente vai deixar isso como um parâmetro livre. Se eu jogar esses números aqui, por coincidência, isso vai dar aproximadamente 12 ômega K-chapéu. Então, essa é a situação inicial quando a pessoa está com os braços abertos. Né? O que vai acontecer quando a pessoa fecha os braços? Tá? Então, quando a pessoa fecha os braços, o que a gente vai ter é o seguinte. Tá? Bom, nesse caso, a gente vai ter um momento angular que vai ser igual ao inicial, porque o momento angular é conservado, mas o momento de inércia vai ter mudado, a velocidade angular vai ter mudado, mas o produto tem que ser igual. Qual que é o novo momento de inércia aqui? Bom, é o momento de inércia do cilindro, mais o momento de inércia das massinhas, mas eu vou assumir que as massinhas agora estão no tronco da pessoa, então elas estão a uma distância A do eixo de rotação. Antes era uma distância L, agora é uma distância A. Então eu vou ter 2ma ao quadrado. Então, a minha velocidade, ou meu momento angular agora, né, se eu jogar esses valores aqui, vai dar 2,4 ômega K-chapéu. Então, eu tenho esses dois momentos angulares e eu sei que eles têm que ser iguais. Tá? Porque o momento angular é conservado. Então, se a gente impuser que L0 é igual a L, a gente consegue estabelecer uma relação entre as velocidades angulares. Né? A gente vai ter que 12 ômega é igual a 2,4 ômega linha, e, portanto, ômega linha vai ser 5 vezes ômega. Então, a pessoa, ou o sistema, roda 5 vezes mais rápido quando ela fecha o braço. Né? Então, se você está rodando a uma certa velocidade, ao fechar o braço, você vai começar a rodar 5 vezes mais rápido. Então, a gente viu que dá para fazer essas contas, né? A gente consegue determinar essas coisas, apesar de aparentemente ser um sistema complexo, a gente pode fazer essas simplificações e quantificar essa mudança de velocidade angular. Né? Dá para perceber também, né, que quanto maior o L, ou maior o braço da pessoa, e menor o tronco, maior vai ser essa mudança de momento de inércia. Então, para você ter uma mudança grande de velocidade, você quer que o seu momento de inércia varie bastante. Tá? Então, esse é um exemplo muito parecido com o da patinadora, só que um pouquinho mais simples, permite que a gente faça essas contas assumindo essas hipóteses e essas simplificações. Obviamente, a gente teve que trocar uma pessoa por um cilindro, a gente desprezou a massa do braço da pessoa, enfim, todos esses detalhes. Tá? Mas, em um primeiro instante, é uma aproximação ok. Vamos agora para um segundo exemplo que, em princípio, não tem nada a ver com o momento angular. Né? Parece um pouco com aquele caso de partícula livre, mas a gente vai ver que esse é um exemplo que pode ser resolvido de diferentes maneiras, mas nesse caso aqui a gente vai resolver usando o momento angular. Né? Então, o exemplo são duas massinhas aqui que estão presas em um fio, e esse fio passa por uma roldana que está rodando. Né? Então, o fio ele não desliza, a rodana vai rodando e o fio vai andando junto com a rodana. E aí essas massinhas estão, né, a massinha Mzão está descendo, a massinha azul está indo para a direita. Eu vou assumir que o plano não tem atrito, só para simplificar. Né?
O momento de inércia da roldana é dado por essa expressão, massa da roldana, raio da roldana ao quadrado sobre 2. Então, o raio da roldana é esse daqui. E aí a gente vai querer determinar uma pergunta, né, que aparentemente tem nada a ver com o momento angular, que é qual que é a aceleração do sistema. Tá? Mas daria para resolver isso de outras maneiras, daria para considerar energia, daria para considerar torque, daria para considerar outras coisas, mas vamos usar momento angular. Certo? Então a ideia vai ser o seguinte: a gente vai querer analisar qual é o momento angular do nosso sistema. E o que vai ser o sistema aqui? O sistema vai ser tudo, vai ser as duas bolinhas, mais a roldana. E o meu eixo de rotação eu vou definir como eixo de rotação da roldana. Tá? As bolinhas elas estão andando em linha reta, mas a gente acabou de ver que mesmo um movimento linear, a gente pode atribuir um momento angular a ele. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai querer calcular o momento angular assumindo esse eixo de rotação aqui. E aí, sempre para simplificar as nossas contas, a gente vai assumir que o sistema de coordenadas tem origem no eixo de rotação. Então, vamos tentar calcular qual é o momento angular total do nosso sistema. Por enquanto, não está nada óbvio como é que isso vai nos levar à aceleração do sistema, mas essa conexão a gente vai fazer lá no final. Por enquanto, vamos tentar calcular o momento angular total. Tá? Então, o momento angular total vai ser o momento angular devido à massinha pequena, à massinha grande e o momento angular da roldana. Certo? Então, vamos por partes. Né? O momento angular da massinha, né? Para a massinha M, o momento angular vai ser M, R, vetor V. Tá? Onde R é o vetor posição da massinha e V o vetor velocidade. Tá? Notem que o vetor posição e o vetor velocidade estão mudando com o tempo. Né? E até agora eu não falei nada de conservação de momento angular. A gente nem sabe se o momento angular é conservado ou não. Tá? Mas vamos lá. Vamos tentar calcular essas quantidades. Né? A posição dessa massinha, se eu olhar o meu sistema de coordenadas, né, a posição y da massinha, coordenada y, né, a gente nota aqui, isso é importante, parece um detalhe, mas é importante, que o meu eixo x está passando aqui embaixo. Então, a coordenada y da massinha não é exatamente zero, mas é r. Certo? Então, isso aqui vai ser R J chapéu. A coordenada x está mudando com o tempo. A gente vai ver que a gente nem vai precisar saber exatamente como é que ela muda com o tempo. Então, eu só vou escrever aqui um x de t e chapéu. A velocidade também está mudando com o tempo. A gente não vai precisar saber exatamente, pelo menos agora, como é que ela está mudando com o tempo, mas o importante é que ela está na direção do eixo x. Né? Então, vou chamar de um v e chapéu. Então, se eu calcular o momento angular para essa massinha, eu vou ter m, e eu vou ter que fazer o produto vetorial disso com isso daqui. E é muito parecido, ou praticamente idêntico, com o produto vetorial que a gente fez no caso da partícula livre. Né? Então, eu vou ter esse termo vezes esse, vai dar j vetor i, vai dar menos k, vai dar rv menos k chapéu, e esse termo vezes esse é i vetor i, que dá zero. Por isso que eu não preciso nem de saber quem que é a coordenada x, porque não contribui para o meu momento angular. Então, meu momento angular é menos m rv k chapéu. Então, isso é para a massinha mzinho. Para a outra massa, né, a massa mzão, então deixa eu fazer isso aqui. Eu vou ter algo muito parecido. Então, vai ser a massa vetor R vezes V. Só para distinguir, eu vou chamar isso de um R do mzão e V do mzão, porque não é a mesma posição e a mesma velocidade da massinha. Então, o que é a posição dessa massa mzão? Se eu olhar de novo aqui, né, eu vejo que a coordenada y está mudando com o tempo, então eu vou chamar isso de um y de t j chapéu, mas a coordenada x é constante e vale r. Então, mais r e chapéu. E a velocidade
também está mudando com o tempo, eu não sei quanto que vale, tá? Mas está na direção menos J chapéu. E aqui eu vou usar a seguinte informação importante, né, que a gente já discutiu em problemas similares. A velocidade desse bloquinho tem que ser a velocidade desse daqui, né, porque o fio está esticado. Então, se o bloquinho de baixo desce, sei lá, 1 centímetro em 1 segundo, o da esquerda tem que andar 1 centímetro em 1 segundo para a direita. Tá? Então, essas velocidades em módulo têm que ser iguais. Então, eu já estou usando essa informação aqui e estou chamando esse V do mesmo V que a gente usou aqui. Então, se eu fizer agora o produto vetorial para esse bloco de massa emissão, eu vou ter emissão, RM, produto vetorial VM. Aqui a gente vai ter algo muito parecido, né? Eu vou ter um J com J que dá 0 e com J que dá K, certo? Só que eu tenho um sinal de menos aqui. Então, isso aqui vai me dar menos emissão, RV, K chapéu. Lembrando que esse V depende do tempo, mas é o mesmo V que aparece aqui. Ambos são função do tempo, mas são a mesma função. Então, eu já calculei o momento angular das duas massinhas. Agora eu preciso calcular o momento angular da roldana. Como ela está rodando, ela contribui também para o momento angular do meu sistema. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o momento angular da roldana? Essa roldana é um corpo rígido. Então, o momento angular dela pode ser calculado como I ômega. E como ela está rodando nesse sentido aqui, o meu momento angular tem que estar apontando para dentro da página, ou seja, na direção menos K chapéu, que nem os outros dois. Então, para a roldana, o meu momento angular vai ser momento de inércia da roldana, ômega, na direção menos K chapéu. Então, posso escrever isso como menos IR, ômega, K chapéu. O momento de inércia da roldana, de novo, dá para olhar numa tabelinha, né? Se a gente assumir que a roldana é um cilindro ou um disco, a gente vai ver que esse momento de inércia é massa da roldana, raio da roldana ao quadrado sobre 2. E a velocidade angular da roldana, a gente também já viu isso em diversos exemplos, ela está vinculada com a velocidade dos blocos. Né? Se o bloco de baixo desce um tanto, a roldana tem que girar de uma mesma quantidade, né? Tem que girar de tal forma que o fio desenrole o mesmo tanto que a massa desceu. Isso a gente viu que vincula a velocidade angular da roldana com a velocidade linear da massa. E essa relação, né, essa velocidade angular, nada mais é do que V sobre R. Então, o momento angular da roldana vai ser menos M R, massa da roldana vezes raio sobre 2, V na direção K chapéu. Então, a gente já tem os três resultados aqui para a gente calcular o momento angular total do nosso sistema. De novo, até agora eu não falei porque que isso vai nos levar à aceleração, mas vamos lá, vamos continuar seguindo, certo? Então, o nosso momento angular total vai ser a soma desses três termos, que vai me dar menos mzinho mais massa da roldana sobre 2, mais mzão, tudo isso RV na direção de K chapéu. Tá? Então, esse é o momento angular total do meu sistema. Tudo bem, e daí? Bom, a gente sabe que essas velocidades estão mudando com o tempo, né? O bloquinho ele está acelerando. Tá? Então, essa velocidade não é constante. Todo o resto aqui é constante, mas a velocidade não. Então, a gente já percebe que o nosso momento angular total do sistema não é conservado. Ou seja, tem que ter um torque externo atuando no sistema. Então, isso porque a gente sabe que essa velocidade está mudando com o tempo. Então, tem que ter um torque atuando no meu sistema. Que torque pode ser esse? Então, se a gente voltar para analisar quais são as forças externas que atuam no sistema, né? Lembra que a gente está preocupado com forças externas,
certo? Então, por exemplo, a tração do fio são forças internas no meu sistema, não interessa. Né? Então, o que a gente tem de forças externas? Né? Para esse bloquinho aqui, a gente tem peso e normal, mas essas duas se cancelam, então não vai contribuir para o torque. Para minha roldana, eu tenho uma força de apoio aqui, né? Esse pino tá prendendo a roldana lá, mas está atuando no eixo de rotação, então também não realiza torque. E para a minha massinha, a única força externa que eu tenho é a força peso. Então, de todas essas que a gente falou, a única que pode realizar um torque é a força dessa massinha aqui. Então, se a gente for analisar o torque do sistema, a gente tem que calcular o torque gerado por essa força-peso. Tá? Então, eu tenho uma força-peso que está atuando aqui. Então, eu tenho uma força-peso que atua na massa emissão. Vou chamar de P emissão. Esse vetor é menos mg j chapéu. E qual que é o ponto de aplicação dessa força? Né? Então, eu tenho que olhar lá para o eixo de rotação e desenhar o vetor que vai, deveria ser uma linha reta, né? O vetor que vai até o ponto de aplicação da força, que é justamente a massinha emissão. Mas isso é justamente a posição da massinha emissão. Tá? Então, para eu calcular o torque, o que eu preciso fazer é o produto vetorial da posição da massinha, ou da massa M, com a força-peso. A posição da massa M, a gente escreveu aqui em cima, deixa eu voltar para a gente achar, tá? Era isso daqui, tá? Então, vou copiar e colar, para a gente ter esse resultado aqui. Então, essa era a posição da massa M. A gente não determinou qual era a coordenada Y. Novamente, a gente não vai precisar, por sorte, certo? Então, se a gente for calcular esse produto vetorial, né, eu vou ter Y, que eu não sei quanto que vale, J chapéu, mais R I chapéu, produto vetorial com menos MG J chapéu. Notem que esse é um produto vetorial, mas é um produto vetorial para calcular o torque, não o momento angular. Né? Então, de novo, eu vou fazer a distributiva, eu vou ter aqui J com J que dá 0, I com J que dá K, só que eu tenho esse sinal de menos aqui. Então, isso vai me dar menos MG Rzão K chapéu. Então, esse é o torque total que está atuando no sistema. Tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente calculou o momento angular total, viu que ele não é conservado. E a gente calculou o torque total. E a gente sabe que a variação do momento angular com relação ao tempo tem que ser igual ao torque total, que a gente acabou de determinar. Então, vamos calcular essa variação angular do momento, variação temporal do momento angular, e a gente vai ver que, usando essa relação, a gente vai conseguir determinar a aceleração. Tá? Então, o nosso momento angular total, eu vou trazer ele de volta aqui, ele era dado por essa expressão. Ups. Então, momento angular total era dado por essa expressão aqui. Se eu tirar a derivada desse momento angular total, com relação ao tempo, a única coisa que muda aqui é a velocidade. Né? Então, tudo o resto eu vou poder tirar da derivada, vai ficar menos mr sobre 2 mais mzão, rzão, dv dt, k chapéu. E dv dt é justamente a aceleração em módulo do sistema. Certo? Então, a variação do momento angular com relação ao tempo vai me dar menos mzinho, mr sobre 2, mais mzão, r vezes a aceleração na direção k chapéu.
Então, finalmente, depois de toda essa volta, a gente chegou em uma expressão que aparece a aceleração. E a gente sabe que isso aqui tem que ser igual ao torque total, que é menos mgr K-chapéu. Então, agora eu posso resolver para a minha aceleração. Né? Esses R se cancelam. Eu vou chegar aqui, né? Se eu comparar componente Z do eixo esquerdo, do lado esquerdo com a componente Z do lado direito, tá? Eu vou ter que menos mzinho mais mr sobre 2 mais mzão A tem que ser igual a menos G. E aí, finalmente, eu vou chegar aqui, a minha aceleração vai ser igual a G dividido por mzinho mais mr sobre 2 mais mzão. Então, notem que não é um resultado super simples, que daria para a gente adivinhar de cara, tá? Mas a gente viu que, né, analisando com cuidado o sistema, a gente consegue chegar nesse resultado. Tá? Recapitulando, o que a gente fez? Né? Foi um caminho não nada linear para chegar na resposta, mas o que a gente fez foi o seguinte: a gente calculou o momento angular total do sistema em função da velocidade dele. E aí a gente viu da velocidade das massinhas e da rotação da rodana. E a gente viu que esse momento angular não é conservado. E a gente partiu para analisar quais são as forças que atuam no nosso sistema. E a gente viu que a única força externa que poderia realizar um torque é a força peso. E a gente calculou o torque da força peso. Tá? E aí, finalmente, a gente usou o fato de que a variação do momento angular com relação ao tempo tem que ser igual ao torque. E como o momento angular depende da velocidade, a variação do momento angular depende da aceleração. Tá? E aí a gente pode estabelecer uma relação entre a aceleração e o torque, que a gente conseguiu calcular, e a gente conseguiu resolver para a aceleração. Foi essa a ideia. Tá? Então, esses foram só alguns exemplos de como calcular momento angular, né? Como que a gente usa a conservação de momento angular para determinar certas propriedades do sistema, e realmente é um conceito extremamente útil e é usado em diversas situações. Tá? Então, isso encerra esse tópico de momento angular e rotações em geral. A gente ainda vai ver mais alguns exemplos nas aulas de exercício, mas isso encerra o último tópico do curso. Tá bom? Então, por esse curso era isso. Tchau, tchau.